Olá, queridos alunos e alunas, sejam muito bem-vindos à nossa sala de aula de Climatologia Geográfica do curso de Licenciatura em Geografia do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Nova Venécia. Bom, meu nome é Wagner, eu sou geólogo, sou graduado pela Universidade de Fortaleza em Geologia, lá no Ceará. Depois fiz mestrado em Educação na Universidade de São Marcos, de São Paulo. Depois eu fiz meu doutorado na Universidade de Campinas, na Unicamp, no Instituto de Geociências da Unicamp, no programa de Ensino e História de Ciências da Terra. Também tenho licenciatura em Informática pelo próprio IFES, um curso que eu fiz semipresencial, à distância e presencial, no IFES de 2009 até 2012. Tá? Essas são as minhas credenciais, é uma base do meu currículo. Trabalhei algum tempo como geólogo, né? Mas desde 1994 eu trabalho como professor. Fui professor de ensino médio em Linhares, no Colégio Cristo Rei, de 1994 até 2008, quando eu saí para vir para o IFES, quando eu passei no concurso. Nesses anos que eu trabalhei no Cristo Rei, ainda trabalhei na Linhares, fui professor de diversas áreas das ciências da Terra, né, principalmente na área da licenciatura em Geografia da Unilinhares. Fui professor de diversas disciplinas, também no curso de Ciências Biológicas, orientei trabalhos de graduação, no curso de História, no curso de Jornalismo, ou seja, várias disciplinas relacionadas às geociências. Eu fui professor nesse tempo que eu estive na Unilinhares, mas desde 2008 eu sou professor aqui do campus Nova Venécia. Bom, a nossa disciplina Climatologia Geográfica é uma disciplina que é fundamental para vocês, que vão trabalhar no ensino de geografia, no ensino das geociências, e a climatologia é uma das ciências, vamos dizer, uma das mais interessantes para esse curso, né, e que precisa ter um embasamento muito bom para que você possa direcionar suas aulas. Tá? Nossa ideia, enquanto presencial, a gente sempre tinha as atividades, né, atividades especiais, eu sempre propunha que nós fizéssemos a construção de modelos de aparelhos de monitoramento de construção de uma estação meteorológica. Então, alguns instrumentos produzidos com sucata, com materiais garrafa PET, materiais descartáveis, que vocês poderiam fazer. Eu não sei se vai dar para fazer esse semestre, mas a gente vai tentar passar alguns vídeos, pelo menos, de produção desse tipo de materiais. Quem tiver interesse, pode produzir, fotografar ou filmar e passar para a gente, né? Digitalizar aí, fazer um vídeo, né, desses experimentos e passar para a gente. Pode ser uma atividade que vale a nota lá no final ou ajude a melhorar a nota de cada um de vocês. Na nossa plataforma, a minha tendência é de preparar videoaulas, né? Essas videoaulas ficarão disponíveis para vocês, juntamente com algumas atividades da semana, sejam elas, né, questionários a serem respondidos, questionários de múltipla escolha ou de simples seleção de conteúdos, né? Temos também algumas atividades de glossário, né? Onde vocês vão, quando vocês encontrarem algum termo, alguma palavra desconhecida, vocês pesquisam e adicionam no nosso glossário. Então vai valer ponto também. E a construção de mapas mentais, que seriam formas de vocês estarem, né, resumindo o conteúdo daquela aula, daquela semana, para vocês, ou daquela quinzena, vamos tentar dividir em quinzenas das atividades, para vocês estarem, né, publicando na nossa página, beleza? Bom, com relação aos conteúdos da disciplina, com relação ao roteiro de conteúdos. Então, vamos lá para a nossa apresentação. Basicamente, nós vamos ter, né, como apresentação, a nossa carga horária da nossa disciplina são 75 horas ou 75 horas aula. Meu nome, Wagner da Silva Andrade, na disciplina de Climatologia Geográfica. A introdução dessa disciplina, nós vamos falar um pouquinho
sobre a evolução da climatologia como ciência, né? Falar um pouquinho que é o mais, talvez, as coisas mais importantes com relação a essa disciplina, né? Seja vocês estarem, né, diferenciando o que a gente entende por tempo e clima. Então, tempo e clima são, né, dois conceitos diferenciados, tá? Então, o conceito de clima e tempo, né, são conceitos diferentes. Né? O tempo a gente entenderia como o estado momentâneo das condições atmosféricas e o clima seria a sucessão dos estados do tempo. Né? Depois a gente vai falar sobre os elementos e fatores do clima, né? Os elementos, temperatura, umidade, pressão atmosférica, e os fatores seriam aqueles que alteram esses elementos. Então, continentalidade, maritimidade, né? Massas de ar, relevo, vegetação, correntes oceânicas, né? E as escalas especiais, a escala microclimática, a escala mesoclimática, a escala macroclimática, ou seja, entender, né, o clima em todas as suas escalas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a atmosfera terrestre, né, falar sobre as subdivisões da atmosfera terrestre, falar os elementos que compõem cada uma dessas camadas que formam a atmosfera terrestre, falar sobre a sua composição, quais são os gases mais importantes em cada um delas, falar sobre a importância da atmosfera terrestre para os seres vivos, de uma forma geral, e para a vida no planeta, e falar um pouquinho sobre efeito estufa. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a energia da atmosfera, ou seja, de onde é que vem a energia, né, do Sol, né, de que forma ela é percebida na atmosfera, quais são as interações que ocorrem entre a radiação solar e a nossa atmosfera, qual o significado físico disso, qual o balanço, né, dessa energia, né, quanto que entra, quanto é que sai, e quais as consequências desse balanço, né? Depois a gente vai falar sobre, né, a temperatura do solo, né, falar sobre a temperatura do ar e do solo, quais são as funções básicas, de que forma variam, né, no tempo e no espaço, né, essa temperatura, ou seja, por que nas áreas próximas aos polos as temperaturas são tão baixas, por que nas áreas próximas à linha do Equador as temperaturas são mais elevadas. Quais são os métodos de monitoramento, né, dessa camada, né, desse ar na atmosfera. A umidade do ar, a gente vai falar sobre algumas funções básicas, né, o que a gente entende por umidade do ar. Vamos falar sobre como essa umidade também varia no espaço e no tempo, ou seja, né, por que algumas áreas são úmidas e outras são mais secas, quais são os fatores envolvidos nessas diferenças de umidade, por que os desertos são tão secos e as florestas tropicais e equatoriais são tão úmidas, né? Qual a variação da umidade no tempo, ou seja, ao longo do tempo, como é que se dá essa umidade? Por que para nós aqui, por exemplo, janeiro, fevereiro, dezembro, são meses com bastante umidade, e junho e julho são meses mais secos. Então, tem fatores que interferem nessa variação. Como se dá o monitoramento da umidade do ar? Né? Quais são os parâmetros que são avaliados para entender, né, e avaliar essa umidade do ar? Né? Quais são os equipamentos que são utilizados também para identificar? E, por último, a gente vai falar sobre pressão atmosférica, né? Quais são os conceitos básicos que a gente entende por pressão atmosférica, essa pressão que o ar exerce sobre a superfície, quais são os principais sistemas de pressão que a gente tem no planeta, áreas de alta pressão atmosférica, áreas de baixa pressão atmosférica, como, né, o ar se desloca das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão atmosférica, como ele retorna, e vamos falar, por último, sobre os ventos de superfície. Como é que se classificam os ventos, quais são os tipos de vento, quais são os fatores que interferem na velocidade, na disposição que os ventos, na direção dos ventos, e como é que a gente monitora quais são os equipamentos que a gente usa
para medir essa velocidade desses ventos, a intensidade desses ventos. Então, todas essas informações a gente vai buscar, né, falar com vocês na nossa disciplina de climatologia geográfica. Tá? Fiquem à vontade para fazerem perguntas, né? Eu vou disponibilizar na nossa semana apenas esse vídeo, né, com algumas informações também, um fórum que a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles, né? E vou disponibilizar um grupo de WhatsApp para que a gente possa se comunicar, e também uns momentos que a gente vai tentar fazer atividades síncronas, ou seja, que a gente possa tirar as dúvidas durante o período das aulas. Beleza? Então, um grande abraço a todos e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais, forte abraço.